Ai, de novo, Ana. Oi, Oi, Marcia. Rose. A Sandra. A Sandra entrou aí, ela pediu para entrar? Não, a Ana tá falando com ela agora. Sandra, fecha. Ô, Sandra, fecha. Eu vi que você entrou, mas você tem que sair, e fechar o Instagram como a Ana te colocou e entrar novamente no convite, tá? Se você não sair e não fizer isso, vai dar erro de novo. Você precisa sair. Eu não entendi por que eu fui deletada. Você não foi deletada. Saindo? Não. A Sandra precisa sair e entrar novamente. Ó, ela está respondendo. Olá. Oi! Olá. Oi, Sandra. Meu Deus do céu, gente. Olha aí, deixa eu mudar aqui a coisa da câmera. Mude aí. Gente, vamos ver se eu apareço. Agora não consigo aparecer aqui porque pronto. Pronto. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É porque eu amo vocês. Muito, muito.
Porque eu já estava praticamente mudando de cidade. Tamanho o meu desespero. O ensaio já foi a semana toda, não é possível que hoje não desse certo. Mas vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos embora. Bom, gente, boa noite a todos. Eu me chamo Márcia Rego, nós estamos no 8º Neurogaia Responde. Sou integrante do Instituto Neurogaia com Tiago Costa, Rose Magário e Ana Rego, para quem não nos conhece. A missão do Instituto Neurogaia é ajudar os profissionais da saúde a solucionar os problemas que surjam na sua prática e, desta forma, despertar o melhor profissional que há em cada um. Bem-vindos, estamos felizes em tê-los aqui. Hoje temos uma convidada querida, muito querida, uma profissional que muito inspira essa casa e que tenho certeza enriquecerá nossos conhecimentos. A fonoaudióloga Sandra Murat. Sandra é formada pela PUC de São Paulo e atua há 45 anos com abordagem interacionista e sistêmica. Ela tem formação e experiência em saúde coletiva e sua prática se dá no âmbito escolar, em formação acadêmica e em supervisão profissional. Durante uma hora ela estará em um bate-papo conosco, por isso aproveitem para fazer suas perguntas aqui. Ela responderá ao vivo. Sandra, é um prazer enorme tê-la aqui. Márcia, Rose, eu adoro vocês sabem disso. Eu tenho dupla gratidão. A primeira, por poder estar com vocês, por poder estar com quem está por perto, quem está longe, quem vai nos ver depois. E a segunda, por poder defender a minha ciência. Eu tenho um orgulho muito grande de ser fonoaudióloga. São 45 anos de uma descoberta de vida, né? E de ajudar a ciência também a crescer. Eu sei que tem colegas minhas que estão me ouvindo ou que vão me ouvir e sabem do orgulho que a gente tem. E esses 45 anos me trouxeram uma fonoaudiologia um pouco diferente do que eu aprendi academicamente, mas que me enriqueceu como pessoa sobremaneira. Desculpem isso daqui, mas eu tive um pequeno acidente domingo, eu estou com pontos no dedo, eu me cortei com uma faca, não quis me matar, mas houve um acidente, e eu agora com esse dedo tenho que esconder, ai que feiura, mas então vou justificar, eu estou com pontos no dedo, mas na língua não, então dá para falar. Eu sei que a Márcia tem perguntas e tudo, mas eu gostaria, Márcia, como profissional de comunicação, e podem me cortar, mas fazer duas coisas de início. A primeira é retificar um pouco a proposta do tema. Não no sentido de que está ruim, mas que eu gostaria de ampliar. Porque Maravilha. Pensamos em como é o meu trabalho com famílias de pacientes com problemas de linguagem, mas eu quero começar ampliando com problemas de comunicação, porque a linguagem é um elemento inerente da comunicação. Então, eu acho que a gente tem que olhar também com esse olhar mais ampliado. Sandra. E também colocar o meu contexto. Eu sempre tento colocar os meus pacientes no contexto em que me chegam. Então, eu também quero me colocar no meu contexto chegando. Né? E dizer que, mesmo com 45 anos de profissão, de 30 anos para cá, foi que eu optei por abordar crianças e família. Né? E por quê? Primeiro, que eu acredito nessa ótica de um contexto dialógico na comunicação. Então, promover e estimular isso, eu não nego que eu sou oralista. Né? E segundo, que também a gente vê que, excetuando-se problemas que antigamente, há 45 anos, ou de um tempo para cá mesmo, excetuando-se deficiências mesmo, comprovadas, orgânicas, deficiência auditiva, deficiência mental, casos neurológicos, a minha casuística de muitos anos para cá me traz crianças que apresentam um atraso, um distúrbio na comunicação, muitas vezes como um sintoma da dinâmica social. Seja essa dinâmica família, escola ou outras ambiências que ela permeia. E isso que me fez, na verdade, me voltar
para essa questão do trabalho com a família, da escola também, que não vai caber aqui para nós hoje, vamos tentar mais a família, né? Mas por conta disso, do que chega agora para nós, que a criança que nos chega hoje é muito diferente da que eu conhecia 45 anos atrás. Ô, Sandra, eu também quero dar as boas-vindas para você, não vou conseguir dar as boas-vindas. Tá? Eu deixo você falar também. Estou muito feliz de você estar aqui, muito bom mesmo. Eu também. Eu também. Sandra, o nosso tema hoje, ele diz especificamente ao trabalho, como você está falando, das famílias, né? De pessoas com problemas de linguagem. Mas é comum a gente encontrar pessoas que entendem linguagem, que refere apenas à leitura e escrita. Você não acha que seria legal se você começasse falando sobre o que é especificamente linguagem? Sim. Então, volto um pouquinho para aquilo que falei no início, colocando que linguagem é um processo mental superior, mas que está dentro da comunicação. Então, vamos pensar que comunicação é o processo pelo qual eu transmito mensagem para uma ou para várias pessoas, que é o que estamos fazendo aqui. Trocamos informações, compartilhamos conhecimentos, é interação. Interação. Né? A linguagem é um processo mental superior, né? E que é o mecanismo que a gente utiliza justamente para aprender e transmitir esses conceitos, essas ideias, esses sentimentos. Então, a gente tem que deduzir que eu não concebo comunicação sem alguma perspectiva de linguagem, seja ela oral, escrita, corporal, né? E a gente sabe também que é muito influenciada, a linguagem é muito influenciada pelo contexto histórico onde estamos vivendo, né? Pela cultura que, de uma certa forma, se transformou, e hoje em dia pela tecnologia. Então, a gente tem que estar com esse olhar muito apurado para o que é a linguagem. Ô, Sandra, você fala da tecnologia, e é muito interessante, né? Porque quando a gente, há algum tempo atrás, e não muito tempo atrás, falar sobre comunicação não envolvia, né? E mesmo sobre linguagem, não envolvia recursos tecnológicos, quanto muito havia papel e lápis, né? Papel, caneta, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, mesmo quando a gente pensa na questão da linguagem, a gente fala da linguagem oral, da linguagem expressiva, né? E eu não sei se a gente tem um outro tipo de linguagem que vem com esse modelo, né, tecnológico, porque a escrita foi modificada, né? A forma como as pessoas falam por meio de uma, sei lá, de um chat, do próprio contato numa entrevista de vídeo, numa live, é completamente diferente de como se falava no passado, né? Então, esse olhar, ele tem que ser também nosso foco. Atualizado. Sim, eu acho que cabe aqui, Márcia, é uma coisa importante, quando o caso me chega, quando os casos me procuram, já vem referenciados, obviamente, vem com problemas de comunicação. E eu acolho desde a escuta ao telefone, quando me procuram. Eu ouço que vem de emergente de queixa, porque há uma diferença muito grande quando se fala em fala e linguagem. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa diferenciar. E é o que eu faço com os pais que me procuram. Então, quando eles chegam, já escuto de antemão qual é a queixa emergente que vem, então já me preparo mais ou menos entendendo qual o contexto que vou encontrar. Minha avaliação é feita na presença dos pais. Se for criança bem pequena, cabe os dois, se não, um ou o pai ou a mãe, né? E à medida que eu vou observando ou avaliando, eu já vou colocando. E a primeira coisa que eu coloco para eles é justamente a diferença entre fala... Vamos pensar primeiro na criança não escolar. Escolar que eu digo de fundamental. A criança que ainda não está alfabetizada. Vamos pensar um pouquinho antes agora. Então, chega com um problema de comunicação, a queixa vem, não fala, ou fala errado, ou está demorando para falar. Bom, enfim. Então,
cabe, na minha avaliação, observar fala e linguagem. Linguagem, nós já vimos que é um processo mental onde eu transmito e aprendo os significados. Então, é o que eu quero em conteúdo passar. E a fala é um ato motor. Então, eu sempre falo isso para os pais. Fala é um ato motor, como andar é um ato motor. Né? E por isso que durante a anamnese, como a gente observa, nós também vemos esse desenvolvimento motor para ver o que é que houve nesta fala que me parece com algum problema e qual teria sido a origem. E eu explico muito para eles também que a fala, ela surgiu e nos foi emprestada. Nós não nascemos para falar, nos emprestaram um aparato para fala, articulação de sons. Emprestou o nosso aparelho respiratório e o nosso aparelho digestório. Né? O respiratório com os pulmões ou laringe, onde estão as pregas vocais e onde sai o som. E o digestório, através desses órgãos que formam nossa face, boca, lábios, dentes, língua, e que modificam este som, articulando e tornando fala. Então, é importante que eles saibam qual é o problema desta criança. Ela não está conseguindo falar ou articular bem os sons, ou ela não está conseguindo transmitir. Aí, fazendo um link com o que você está falando, eu tenho uma concepção que podem me matar com o que eu vou falar, mas é elucubração da minha cabeça. A tecnologia está trazendo não uma linguagem, mas uma nova língua. E isso é mais forte ainda, porque a língua, ela traduz principalmente a cultura de um povo. Né? A nossa língua traduz o que somos, com o formalismo que tem de estrutura e elaboração. A tecnologia não é só a linguagem. A linguagem que eu vejo da tecnologia é uma linguagem que nos afasta das interações, é uma linguagem que promove muito estímulo, mas que não promove troca, esta é a linguagem. E é uma linguagem popular. A língua que ela traz e que é traduzida em como as crianças digitam ou como nós digitamos, é uma língua que não tem o formalismo da língua portuguesa. Moleque, eu escrevo com MLK, eu vejo crianças, VC é para você, e isso para eles é de um naturalismo, e isso os atrai, e isso os motiva. Então, eu não estou dizendo que temos que transformar a língua portuguesa, porque eu amo a língua portuguesa, falo muito bem e escrevo muito bem. Essa é a minha origem, a minha língua mãe. Mas a gente tem que ter um olhar para essa nova geração, né? Que não é de agora, já vem vindo, mas que hoje traduz isso e clama pelo nosso entendimento e o nosso olhar. E essa compreensão, né, Sandra, não se traduz apenas entre os brasileiros, né? Você vê isso em todos os países, com todos os jovens, né? E às vezes conosco, que de alguma maneira aprendemos a usar os recursos que eles fazem com tanta habilidade, né? E com tanta facilidade. Você sabe, você falou uma coisa aí dessa questão ainda da comunicação, da linguagem, né, do interlocutor, enfim. E eu fiquei pensando, e aí juntando um pouco a ideia da família, eu fiquei pensando um pouco assim, que a gente viveu um momento aí de isolamento social, onde essas crianças ficaram muito próximas das suas famílias, pelo menos fisicamente, né? Estavam no mesmo espaço por um período de tempo relativamente longo. Eu fico imaginando que talvez tivesse ganhos, né, nessa aproximação com a família, mas também muitas perdas, né, na falta de experiência das relações sociais, outras que não no âmbito familiar. Como você vê hoje as consequências, né, deste período em que vivemos, né, tão longo da pandemia. que foi o período do isolamento da pandemia?
Eu vou dizer para você que eu vejo de dois lados também, em duas faces. Como profissional, eu vou dizer para vocês o que eu nunca esperaria falar. Eu entrei de cabeça, eu tenho muitos pacientes e eu não podia deixá-los na pandemia. Então, eu entrei de cabeça no atendimento online. E, obviamente, que como eu atendo crianças, aquelas muito pequenininhas, eu só orientava os pais, o que também foi muito bom. E os maiorzinhos, eu precisava que os pais estivessem na sessão comigo para o controle do comportamento na mídia, porque inicialmente era uma adaptação para todos nós. Isso trouxe um ganho enorme no meu trabalho. Eu nunca dei tanta alta em tratamento na minha vida. Legal. E por quê? Porque eles obrigatoriamente tiveram que se implicar na ajuda daquele desenvolvimento do trabalho. Porque eu sempre explico, nós terapeutas estamos com os pacientes no manejo de busca de estratégias para favorecer o que precisa, mas efetivamente esse desenvolvimento não é feito por nós. É feito nas ambiências onde ele permanece mais, é na família e na escola. E a família, no consultório físico, ela demanda, a criança entra sozinha, né? Ela demanda uma ausência ou demanda uma tarefa para os outros e não se implica. Então, a pandemia trouxe para mim o que eu agora faço. Ao final de cada terapia, eu sempre dou um feedback. Hoje, esse meu feedback é alongado. Então, eu dou um tempo de latência entre um paciente e outro, coloco esses pais dentro da sala, o responsável, e traduzo aquilo que efetivamente eu fiz, qual foi a estratégia, por quê e o que eles têm que observar. Então, isso foi um aprimoramento, esse de um lado. O outro lado, a questão do isolamento das crianças das vivências concretas. Linguagem a gente adquire no concreto. Criança adquire no brincar. E o que aconteceu durante a pandemia? Não havia o brincar com o seu par de idade e nem com os seus pais, que também tiveram que ficar possivelmente online. Aconteceu que cada um estava na frente de uma tela, fosse ela TV, tablet, celular, em que, volto a dizer, não há uma interação dialógica. Há só uma hiperestimulação sem troca de informações, de sentimento. Não há linguagem. A linguagem alimenta a vida da fala também. Se eu não tenho interesse em me comunicar, eu não vou falar. Tem muita criança que hoje é atendida. Eu tenho um teste que eu faço em crianças que chegam com a queixa de que não falam, com suspeita até de audição. Eu tenho no meu celular o link da galinha pintadinha. Eu escondo meu celular e quando eu vejo que a criança não reage ao chamado do nome, que não interage, eu ligo. Elas viram imediatamente a procura do som. Então, olha só, eu já peço, essa criança escuta, qual é o interesse dessa criança, onde está a sua atenção, e daí começa efetivamente a minha avaliação e a minha orientação. E os pais veem isso na hora. Isso me promove o início mesmo do trabalho. Isso é bem legal. Então, a intervenção com as famílias é muito importante em qualquer quadro psicopatológico, né? Com atraso de linguagem. E as famílias dos autistas? Então, também. Acontece que com a família dos autistas, aliás, isso tem sido a casuística maior do consultório, está sendo a vinda dos chamados autísticos, porque é o que eu também digo, há uma diferença muito grande do autista e do autístico, do estar autístico, né? Eu sempre falo para os pais, quando eles vêm com essa
com esse temor, porque eles chegam com esse temor, né? É um fantasma. Às vezes vem com diagnóstico já médico, não conteste o diagnóstico médico, até porque isso é um diagnóstico médico, mas eu acho que essa observação, tal qual o meu trabalho, é processual, é dinâmica, ela não pode ser dada, né, ou fechada numa queixa emergente de uma mãe que vem só com angústias, só relatando esses comportamentos de não interação, né? E o médico, obviamente, defendendo, inclusive a classe médica, é o que ele tem de recurso para avaliar na hora, é o que ele vai fazer. Mas nós temos a oportunidade de ver isso em observações mais processuais e dinâmicas, que nem sempre isso acontece. Então, as crianças apresentam comportamentos autísticos, mas nem sempre são autistas. E eu falo isso para os pais. Autismo é autoviver. Autoviver. Não é conviver. Então, o que é que eu tenho que observar? O quanto esta criança está autovivendo por prazer, ou o quanto ela não está sendo promovida a conviver. Então, durante a minha observação, que eu volto a dizer, processual, lógico que no primeiro dia a gente já vê o emergente, que é o que eu falo, que já nos dá um caminho para orientar. Mas eu realmente fecho este meu olhar depois de algum tempo de já intervenção, porque eu preciso promover, oportunizar este interesse por interagir e comunicar, que às vezes não está promovido em lugar nenhum. E eu sempre digo para eles, todos nós temos núcleos autísticos. Eu sempre dou o exemplo, no luto, numa perda, numa dificuldade, nós nos tornamos surdos, cegos, não queremos ouvir, não queremos conviver. É uma defesa. Então, é isso que nós temos que ver. Infelizmente, hoje, Márcia e Rose, e todos que nos assistem, o que eu observo é que as crianças têm esses comportamentos, muitos, não todos, obviamente que existem autistas, mas muitos dos que me chegam, vamos ver uma proporcionalidade, de cada 5 que me chegam, 1 eu cogito que possa ser autista, os outros 4 não. O que eu vejo é que eles precisam que a gente olhe o que eles precisam. E aí isso pode ser a fono, pode ser o psicólogo, eu acho que é um trabalho, realmente uma visão interdisciplinar. Eu não vivo sem a parceria da psicologia e da teórica. Eu acho que nesses casos do desenvolvimento, nós teríamos que estar sempre juntas, independente do que quem vai olhar. É complementar o olhar em qualquer criança em desenvolvimento. É complementar. Eu particularmente concordo muito com você, né? E só vou retroceder naquela questão do período de pandemia por uma razão simples, né? Isso que você está falando, pós-pandemia, eu, Márcia, né, recebi um número muito grande de crianças pequenas vindo com a hipótese de transtorno do espectro autista, quando, na verdade, eram crianças que, eu digo que nasceram na pandemia, né? E que não tiveram oportunidade de aprender, né? A não ser com os seus pais, e alguns deles, porque alguns desses pais trabalharam intensamente neste período também, né? E mantiveram essas crianças um pouco longe dele, né? E muitas dessas crianças que eu recebi, de fato, eu não via como uma criança do espectro autístico, mas crianças pequenas, com 3 anos, né, com 2 anos e meio, você para e fala, meu Jesus, né, o que é que aconteceu? Agora, Sandra, você falou uma coisa lá no início que eu queria te perguntar até de curiosidade, você disse assim, toda vez que eu for fazer uma avaliação, eu coloco os pais, ou um pai, não sei, né? O pai e a mãe, não sei, para dentro. Por que você faz isso? Para observar?
Justamente por isso que eu fui para a família. Quando eu fui, academicamente, quando fui formada, já faz bastante tempo, a gente sai muito, embora eu seja filha da PUC, que eu tenho um orgulho enorme, por isso que eu quis que fosse corrigido minha origem, não que eu não gosto da USP, mas a PUC, para mim, né, essa visão é menos organicista, muito mais humanista, que eu digo. E a gente sai na formação tendo essa visão organicista, né, em que tudo está no indivíduo que é trazido como problema. E eu tive uma crise muito grande no meu percurso, quando eu tinha 7 anos de formado, em que eu comecei a achar que eu não tinha resposta. Eu estava vendo alguma coisa que não batia com o que eu tinha aprendido. Não estava nele, tinha alguma coisa a mais. Foi quando eu fui fazer a sistêmica, eu fui para o SEDES, e ou eu virava psicóloga, largava fono, mas não era o que eu queria, ou eu agregava conhecimento, e foi o que eu fui buscar. Então, todo o meu percurso clínico foi feito para a passo com a psicologia, que não sou psicóloga, mas angariei muita coisa, até de Lacan, que é tão difícil, mas eu angariei para mim. E, por isso, eu comecei a valorizar o primeiro ponto, que é o nuclear da criança, que é a relação com a família. Então, eu preciso ver como é que eles chegam juntos. E, obviamente, que tem muitos casos, mas que a minha avaliação inicial, nesse momento, é suficiente para eu já ter um panorama. Mas muitos deles, a maioria, inclusive, eu peço uma segunda sessão só com a criança, porque aí eu vou comparar aquele comportamento e o manejo. Porque há uma diferença muito grande na condução que eu tenho com as famílias. Tem famílias que, na verdade, eu nem assumo o manejo, eu nem assumo o caso, porque não batem com a minha forma de direcionar. Aquelas famílias que não têm recursos para manejar esse processo, querem uma solução mais imediatista, então aquela questão mais objetiva não me cabe. Não me cabe. Eu prefiro orientar, passar o caso, né? Mas eu vou dizer para você que eu também boto na balança isso e me realizo muito com isso. Eu costumo ganhar os resistentes. Muitos chegam duros, querendo uma fórmula mágica, não querendo se apropriar. E eu, com algum jeito que eu não sei qual é avó, é irmão, é mãe, eu boto todo mundo no bolo e vamos tentar. Se depois de um certo tempo, obviamente, eu tenho um projeto terapêutico, né? Se eu vejo que a coisa não vai, então eu coloco, olha, foi tentado isso, mas eu acho que o seu perfil é um perfil mais objetivo, eu vou te encaminhar. Perfeito. Agora, Sandra, oi. Essas intervenções com as famílias, você se restringe mais ao exercício que você manda realizar em casa ou você faz muita coisa lá no consultório? Então, Rose, tem duas coisas. Então, tem duas formas. Eu, com as crianças pequenas, isso vem da PUC mesmo, eu sempre utilizo um caderno, que eu digo que é caderno de linguagem. Isso, quando eu dei aula, eu fazia questão que as minhas alunas também fizessem na faculdade. O caderno significa a Sandra indo para casa, porque eu não posso ir, né? Eles saem. Então, o caderno é um simbolismo, é como se fosse um objeto de transição, né? O transitório. E esse caderno me serve para duas coisas. As crianças que têm problema de fala articulatória, que demandam treino, já que eu digo que falar é um ato motor, tanto quanto você tentar fazer uma força. Se você vai para a academia um dia, não vai ter músculo nunca, mas se você treinar... Então, esses exercícios articulatórios, eu não os faço coterapeutas, os pais, mas é um treino que necessita ajuda para uma questão. Agora, as questões de linguagem também cabem nesse caderno, onde eu peço, olha, no passeio do fim de semana, fotografa, escreve, desenha, e eles acabam entrando também nisso para promover linguagem. Agora, isso não exclui sessão de orientação.
E uma coisa que eu tenho tido muito sucesso na minha trajetória, desde que eu comecei com esse olhar, é que muitos dos meus casos, a minha orientação é feita com pares. Então, é feito ou com TO, ou com a psicóloga que também está aqui, é muito gratificante, porque falamos sobre o mesmo indivíduo, sobre a mesma dinâmica, cada uma colocando os seus objetivos, e é riquíssimo o que a gente consegue. Sou testemunha disso. E qual que é a maior dificuldade que você encontra com essas famílias, Sandra? Então, é justamente o perfil, Rose. É o perfil. Então, dá para a gente perceber aqueles casos em que não querem se implicar, principalmente aí, hoje em dia é uma casuística muito grande de pais separados, né? Então também tem isso, tem os conflitos, infelizmente algumas crianças acabam sendo, eu não gosto de usar esse termo, mas uso massa de manobra nessas relações, então isso dificulta muito. Né? A outra coisa é quando há, e a Márcia sabe disso, porque nós temos um caso em comum, quando há interferência de outros que não, os pais que seriam a autoridade, né? E essa autoridade, ela é transitada com avós ou com cuidadores, e essa criança perde a referência. E o que é mais interessante é que eles perguntam assim para mim, mas o que você faz aí dentro que faz com que ele obedeça? Eu digo, eu mostro a minha autoridade. Autoridade não é austeridade, não é gritar, não é bater, não é botar de castigo, é ser firme. Firme e coerente com aquilo que você está propondo, né? Então, o perfil da família, Rose, é que vai me dizer qual é a conduta que eu tenho. Se eu posso ir sozinha, se eu preciso da ajuda de vocês incondicional, se eu preciso mandar esses pais para uma terapia. E muitos, não foi um caso ou dois, em que eu interrompi a minha terapia, o meu tratamento, em prol desta criança, que eu digo que é o meu maior objetivo, mesmo que eles escutem o que não gostem, eles e as escolas, né? Mas o meu objetivo é a criança. Então, quando eu me sinto conivente com um perfil que não é o adequado, eu interrompo. E digo por quê, né? Isso é bem, e aí, bem legal. Muito bom. Ô, Sandra, a gente deve ter aqui vários profissionais, né? Não só psicólogos, eu suponho que tenhamos também fonoaudiólogos, eu sei que a gente Mas tem se terapeuta tiver meu beijo em cada uma, eu amo minhas formas. Eu não posso nem falar, porque eu acho que eu sou fruto de uma aprendizagem hospitalar de equipe, trabalho de equipe, então eu não sei muito trabalhar sozinha. Bom, mas o que eu ia te dizer, o que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente está falando dessa relação com a família, da importância dela, né? Quando a gente olha uma criança que tem uma suposta, por enquanto, né, dificuldade ou prejuízo de linguagem. O que cada profissional aqui presente, tem alguns também que são mais jovens, que estão saindo do mercado, ele precisa começar a olhar qual o caminho que ele deve seguir quando ele recebe uma queixa dessa? Olha, Márcia, a minha sócia, a Tereza, que é minha irmã de alma e minha comadre, ela tem uma tese, ela fez há muitos anos atrás, e tem uma coisa que a gente preconiza na nossa prática, eu e ela, que é a escuta. A escuta. Então, é isso que a gente aprende muito protocolo, muito ver, muita teoria. A minha escuta mudou. Eu não tenho mais uma anamnese, eu tenho uma anamnese formal, obviamente, que todos têm para prontuário, mas a minha primeira escuta é aberta, totalmente aberta. Eu preciso ouvir o que é que trazem, porque nem sempre o que trazem é o que é. Então, nós temos toda a teoria, nós temos toda a prática, a gente vai ter esse respaldo. Eles saem da minha orientação, da minha avaliação, com um protocolo formal de anamnese para preencher, e eu sempre digo, não tenham pressa, não sejam curtos, podem ser prolixos, escrevam a história do seu filho, porque
muito mais importante para mim, nessa chegada e nessa escuta inicial, é eu ver o que é o necessário para eles naquele momento, que nem sempre é a causa, entendeu? Então, eu acho que isso também, quando eu dava aula na faculdade, eu dizia, escutem. E é o que eu digo, eu escuto desde o alô a hora que me procuram. Hoje em dia, por conta da tecnologia, é muito difícil o telefone tocar. Hoje em dia, você recebe uma mensagem no WhatsApp, fui encaminhado para fazer uma avaliação com meu filho. Eu primeiro, às vezes nem deixo o nome, e aí eu escrevo. Por favor, com quem estou falando e em que momento posso falar ao telefone? Eu quero ouvir a voz, eu quero ouvir o que tem para dizer, né? E aí, às vezes, essa minha primeira escuta ao telefone para agendar uma consulta demora 1 hora. Quando o caso chega, eu já tenho esse perfil. Então, isso, para mim, é respeito à criança, inclusive. Porque o que está vindo permeado de angústias, de Google. O senhor Google chega teorizando. Eu atendo muitos filhos de médicos, né? E também os respeito. Mas, assim, a minha escuta sempre é, primeiro, quando é médico, é todo um diagnóstico. Quando acaba, eu digo, bom, então eu ouvi o doutor. Agora, o pai vai ouvir a fome. Eu não quero mais falar com o doutor. E aí eu traduzo o que ele precisa ouvir como pai. Então, eu acho que essa sensibilidade que qualquer terapeuta tem que ter é a escuta. A escuta, isso, não saber. Né? É isso, Sandra, é um aprendizado também, né? E é tão bom. Porque eu penso assim, a gente, em psicologia, a gente fala muito em conteúdo manifesto e conteúdo latente, né? Isso. Então, que a gente está olhando o que está por trás da fala da pessoa, né? Mas, às vezes, eu me deparo com os profissionais mais jovens, tal, que eles têm uma dificuldade grande de compreender exatamente o significado disso, porque falta a prática para eles, né? Então, falta essa experiência de não focar em si mesmo naquele momento e estar totalmente voltado para o seu cliente, né? Então, assim, olhar esse indivíduo como ele sendo único e como se nada mais houvesse naquele lugar, né? Então, acho que esse é uma experiência que é uma experiência rica, que traz muito aprendizado, mas que também requer tempo, né? Sabe, Márcia, eu não sei se tem tempo de eu falar, mas eu tive uma experiência muito rica nessa minha trajetória, eu acho que talvez tenha sido a mais rica de toda a minha vida profissional, que foi quando eu fui gestora na saúde mental. Eu chefiei a saúde mental, então, obviamente, eu era só gestora. Os técnicos, né, os profissionais estavam na ponta. Mas eu aprendi a melhorar o meu olhar e a minha escuta com aqueles ditos pacientes psiquiátricos que não tinham quem eles me ensinaram muito a escutar. Acredito. Muito, muito. Então, eu acho que tudo isso é somatório mesmo de vivência. E eu acho que a gente sai da faculdade imatura, a gente pode sair com uma bagagem, hoje em dia é o que eu digo. Quem sai da faculdade hoje sai com uma teoria que nós não tivemos. Eu e colegas minhas, contemporâneas, ajudamos a criar essa ciência. Quando eu fui estudar, meu curso não era reconhecido, a profissão nem regulamentada era. Uau. Então, nós criamos a fonoaudiologia. Aprendíamos com recém-formados, foram nossos professores, foram colegas, tinham se formado um ano antes. Hoje, quem se forma tem um cabedal, um subsídio teórico enorme, mas tem que traduzir isso na humanização, porque isto a gente só aprende na prática. A teoria, o computador traz. Ô, Sandra,
você sabe, a gente está falando de famílias e de crianças, né, que chegam com queixas cedo. A gente está falando daqueles que logo de cara começam a achar que seu filho tem alguma coisa porque tem medo, mas também a gente tem uma outra população, né? Que é a população daqueles que está na cara que alguma coisa não está bem com aquela criança, mas estes pais, eles parecem não perceber, né? E muitas vezes eles acabam chegando, né? Eu vou chamar de tardiamente, ou um pouco mais tarde, o que eu imagino que deve dificultar muito o trabalho com a criança e com essa família, não só na linguagem, mas na comunicação. Eu estou errada no que eu estou pensando? Não, não está. Até porque, é o que eu digo, eles chegam com algumas coisas cristalizadas. E eu sempre digo, é muito mais difícil reabilitar do que habilitar. Veja, uma criança que chega com atraso de fala, vamos entender que não houve uma oportunidade, ou que houve um sinistro mesmo, alguma coisa no desenvolvimento, bom, o que seja. Elas vêm com um atraso de fala. Eu vou habilitá-la a aprender a falar aquilo que ela não consegue. Reabilitar é quando a criança chega, na verdade, com um distúrbio, já vem com algum desarranjo nisso, e eu vou ter que entender o que aconteceu. Esses casos tardios, em que não houve o olhar, o escuta, e aí eu reputo não só a família, porque tem a escola, né? Hoje em dia é uma obrigatoriedade das crianças estarem nas escolas. Então, quando também há omissão de outros, né? Vamos pensar assim. Ou uma postergação, né? Postergar, não, então, talvez mais tarde, vamos esperar um pouco, ele também falou tarde, é família, a escola, é médica, é o que for. Né? As crianças chegam não só com problemas de fala, em que nós temos que desconstruir aquele engrama e colocar o novo, como também com alguns vícios de linguagem. Vícios de linguagem. Uma elaboração muito pobre, uma coisa, uma mistura de coisa regredida com coisa, sabe? Porque hoje também as crianças são muito estimuladas, ficam muito perto de adultos, chegam com frases prontas, coisas fora de contexto, e que, sabe, você tem que aprumar isso, né? Mas porque ficaram naquela ambiência ou naquele status muito tempo. Então, o que foi promovido de habilitação? Não. Né? Então, realmente, os casos que nos chegam mais tardiamente, e aí eu vou avançar um pouquinho, porque os que costumam chegar mais tardiamente, com alguns problemas que a gente tem que retroagir na comunicação oral, são crianças com problemas de aprendizagem. Muitos dos problemas de aprendizagem que só são detonados na hora da alfabetização requerem amadurecimento de funções anteriores da linguagem, que ainda estão no processo da comunicação oral, e que ele passou, mas não refinou. E esse refino, né, essa coisa mínima, essa distinção é necessário na hora da alfabetização. Então, eu tenho que trabalhar duas coisas. Eu tenho que retroagir para a comunicação oral, para amadurecer aquelas funções e também promover o ajuste na escrita. E isso é interessante porque quando a gente fala, por exemplo, embora não seja o nosso tema principal, mas assim, quando a gente fala desse processo de aprendizagem formal na escola, né, eu vejo que alguns desses casos mais tardios, eles são identificados aí. Quando a criança começa o processo de aprendizagem da leitura escrita, né, e que essa leitura escrita começa a ser identificada como não estando adequado para aquela fase em que ela está, isso normalmente ele já está no primeiro, segundo ano, né? Então, assim, e aí você precisa voltar no tempo, né? E poder trabalhar com... Eu sempre falo assim, correr atrás, né, do prejuízo. Então, mas sabe, cabe numa... É difícil para a família. Cabe numa outra live a questão escolar. Eu acho que não precisa ser comigo, mas, por favor, convidem alguém também que trabalhe, porque
cabe essa visão. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você me fez uma pergunta, não lembro direito como foi, mas eu vou voltar porque ficou na minha cabeça, das famílias. A família, são dois momentos em que as famílias são efetivamente tocadas. Aquelas famílias que eu digo em que as crianças ficam com a carta do mico e que não participam do jogo. Ficam ali. Alguém tem que segurar a carta do mico numa dinâmica, né? No sintoma. Alguém fica. Então, tem muitas crianças que ficam com... E não são vistas, não são percebidas. Quando que a coisa grita? Quando? Numa apresentação da escola, ela destoa do amiguinho, ou ela vai num passeio e ela não fala e a mãe compara, chama a atenção dos pequenos. E quando ela entra na alfabetização e ela tem fracasso na leitura e na escrita, ou tira uma nota ruim na prova. Aí os pais abrem o olho, porque a escola... Mas escuta, acordou agora. Sinais precoces, a gente tinha que ver lá atrás. O desenvolvimento mostra. Existe uma cronologia nesse desenvolvimento. Lógico que não é uma regra dura, há uma flexibilidade, uns mais cedo, outros mais tarde, mas existe isso. Por mais incauto ou ignorante que seja um pai ou uma mãe, ele foi criança, teve outras crianças. Então, né? Mas você sabe que eu tenho uma experiência com casos que às vezes me parecem mais difíceis de lidar, porque a criança tem uma fala, uma linguagem, né? Um português muito bom, mas você percebe que, apesar de ter uma fala muito boa, um português muito bom, argumentar com você, há algumas falhas nesse processo. Essas falhas, elas não são vistas. Na maior parte das vezes, elas são negadas. E quando você fala, né, você aborda isso, por exemplo, com a família, muitas vezes a família, assim, só não te chama de maluca porque, né, tem educação, sei lá eu. Mas resistem a perceber essas diferenças. E aí a escola às vezes é parceira, porque você coloca isso na escola e aí a escola se sente fortalecida e diz, é verdade, eu também percebi, né? Porque algumas ficam um pouco receosas em apontar, né? Então, eu acho, assim, né, Sandra, que de fato a gente trabalha com dois pontos, né, grandes em termos de família. Aqueles que não enxergam, que negam por muito tempo, e aqueles que criam, às vezes, né? Sim. Além, obviamente, Sim. daqueles casos que Sim. são casos devidos, né? Mas acho que a gente trabalha o tempo inteiro com essas duas posições, né? Não sei. Agora, Sandra, sabe o que eu fiquei pensando aqui? Você estava falando, por exemplo, da questão dessas intervenções e do trabalho com a psicóloga, com a TO. Você faz um trabalho conjunto com esses profissionais? Eu estou fazendo uma pergunta para quem não te conhece, né? Sim, eu sim. sei como Se você... Sim, eu acho que pode ser que estejam até ouvindo aí, não sei, mas vão ouvir depois, não vou citar nomes, mas ontem nesse horário, ou um pouco mais tarde, umas 10h30, nós estávamos a 1h, eu, uma TO e uma psicóloga, discutindo o caso. 1h antes agora de começar a live, eu estava com uma colega que a gente ama muito, Maria Luísa. A Maria Luísa está aí. É o tempo todo. É o tempo todo. Não, obviamente que não é que seja indispensável eu falar com Márcia, com Rosmeli, com Maria Luísa, mas e é tão bom porque essa troca existe, né, entre algumas. Eu tenho uma rede, né? A gente tem uma rede, a gente tem um grupo que funciona desse jeito, onde neuropsicólogas estão fazendo avaliação, pede para mim, Sandra, tem um aspecto da linguagem, eu faço uma observação de screening para complementar isso. A TO é a mesma coisa. Eu acho fundamental esse trabalho. Lógico, cada um dentro do seu espaço, mas essa troca, hoje em dia, é necessária.
é necessário. As ciências evoluíram muito nos aspectos, né, de simulação. Eu reputo muito, lógico, além da psicologia, que eu levanto uma bandeira enorme, mas a terapia ocupacional, hoje, para mim, com crianças pequenas, é o meu braço esquerdo. Eu tenho o meu direito, que eu escrevo, que eu assino, mas hoje, no desenvolvimento, a terapia ocupacional tem sido de uma valia muito grande na organização das crianças e das famílias. Entendeu? Porque saiu daquele foco organicista para ser uma visão ampliada da terapia, né, ocupacional, e que agrega muito, facilita o desenvolvimento da linguagem sobremaneira. Então, nós nos falamos o tempo inteiro. E nas escolas. Nós vamos trazer, né, Rose, uma terapeuta ocupacional para falar desse olhar, porque muita gente não tem ideia exatamente do que é maravilhoso, é maravilhoso. E vamos juntas às escolas. Então, tudo é marcado junto. Nós vamos juntos à escola. Aquelas escolas que têm o respaldo do profissional da saúde, mas está no papel escolar, tem uma linguagem não clínica lá dentro, nós temos mais facilidade, né? Mas as que não têm também. Porque eu acho, Márcia, que a gente também tem que formar com o nosso, que nós sabemos, não é formar uma coordenadora fonoaudióloga, mas assim como eu recebi subsídio da psicologia no meu percurso, eu posso subsidiar outras ciências com meu saber e proporcionar desenvolvimento, não é? Muito bom. Isso é uma coisa importante, né? Porque a gente está no mundo de muitos especialistas, né? E eu acho que às vezes fica faltando um pouco o generalista. É isso aí. E o generalista requer um conhecimento, né? Se você diz assim como eu fui buscar, né, lá na psicologia, né, eu, por exemplo, fui buscar na fonoaudiologia. A minha orientadora é fonoaudióloga. Eu trabalho com linguagem, né? Meu estudo de mestrado e doutorado foi com linguagem, então foi na fono. Então, eu acho assim, que a gente precisa, sim, né, ter uma visão, ser um pouco mais humilde, né, na sua profissão. Eu acho que reconhecer que eu nada sei, né? E buscar uma parceria, um trabalho, um conhecimento que permita olhar essas crianças de uma maneira mais generalista. Isso. Né? Porque a gente tende a ver essas pessoas em pedaços. Né? Mas eu acho que isso é na saúde em geral, Márcia. Porque você hoje não tem mais generalistas. Você não tem mais. O olhar clínico é soberano, é isso que eu digo. A escuta é soberana no olhar clínico. A escuta. Sabe? Antigamente, eu lembro que eu tinha médico de família, né, na época, o médico conhecia, não tinha exames. Ele sabia, ele conhecia. Então, é isso que a gente tem que recuperar, porque isso é o lado humano da saúde. É o lado humano, menos tecnicista. Né? E é interessante, porque às vezes a gente faz isso e as pessoas acham que a gente é mágico, né? Que é guru, que é qualquer coisa. Porque você fala, não, é experiência. Né? Agora, Sandra, para quem está nos ouvindo, quando a gente está falando de crianças pequenas, que sinais a gente tem que estar atento para pensar assim, essa criança, ela precisa pelo menos de uma avaliação fonoaudiológica. Porque, como você disse há pouco, o processo de desenvolvimento ele tem uma sequência, mas ele não é regular, né? Então, ele pode ser modificado de criança para criança. Cada dia, essas crianças, cada dia mais cedo, essas estão aprendendo coisas, a falar, a mexer em tablet, a se trocar conversas entre si, né? Mas isso pode, acho que, deixar meio obscurecido, às vezes, algumas dificuldades que possam surgir e que vão ser vistas só mais tarde. Então, assim, que tipo de sinais a gente, enquanto profissional, tem que estar atento?
Então, Márcia, olha, uma coisa que também eu observo e que eu falo também muito isso para os pais. Para os pais. Isso eu aprendi com uma colega sua, psicóloga. Trabalhou comigo há muito tempo, que nós funcionamos, nós temos um carro. Um carro. Um carro, nós temos uma parte física, nós temos uma parte mental e nós temos uma parte emocional. É que nem o carro. O carro tem o motor, né, o carro bom, tem o motorista e tem o combustível. Eu posso ter um bom carro, ser um ótimo motorista e não ter dinheiro para pôr o combustível. Eu posso ter um carro porcaria, ser um ótimo motorista, ter dinheiro para pôr o combustível, o carro não anda. E eu posso ter um baita carro, ter dinheiro e ser um péssimo motorista. Na verdade, eu posso ter um carro médio, ter um tanque num quarto e guiar pelo menos para não bater. Eu tenho que ter um certo equilíbrio, né? O que está acontecendo é que por essa hiperestimulação, as crianças estão, isso não é de agora, isso eu acho que é explicação, estão desenvolvendo as questões intelectuais e o resto não acompanha. Então, eu acho que esse é o maior sintoma. Não me adianta eu ter uma criança que, de um ano e meio, que sabe contar até 10, que conhece as letras. É pouco. Isso é um processo, a gente está falando de linguagem superior, mas é um processo de amadurecimento que precedem etapas maturacionais que vão consolidar isso com um sentido. Uma criança que faz isso, que não interage, não se comunica, só quer isso. O que acontece? Os pais superestimam esse aspecto intelectual em detrimento do emocional, do desenvolvimento. Então, são crianças com pouca frustração, pouca tolerância à frustração, não conseguem. Poucas questões atencionais, e aí começam a vir todos os diagnósticos, né? Mas isso já são sintomas. Pouco brincar, aquela criança que não senta para brincar, hiperagitação, então são sintomas de que ela precisa dessa hiperestimulação, mas isso não está sendo integrado. E isso é necessário para o desenvolvimento. Então, eu podia aqui citar para você alguns parâmetros. Então, uma criança com 2 anos está formando frase, com 3 anos já deveria hoje, ou em tese, no máximo 3 anos e meio, falando todos os sons, isso não é regra. Tem criança que fala muito bem e nomeia cachorro, fala au au. Então, quero um pouquinho. É uma sintomatologia. Como é que eu tenho uma criança com 4 anos? Eu avalio hoje. 4 anos, já conhece as letras, está sendo quase alfabetizada. Eu mostro um passarinho piu-piu, eu mostro um cachorro au-au, quero um pouco. Chegou em mim por um outro motivo, mas quando eu vou avaliar, então veja, eu acho que não precisa grandes teorias, ou grandes tabelas, ou grandes receitas. Se há uma interação, isso há um crescendo, mas um crescendo no equilíbrio. Vem a fala, vem a linguagem, vem a atenção. Então, quando isso desnivela muito mais, corre. Então, assim, eu não acho que possa ter um problema na criança, pode ser até um comportamento reativo, manifesto a uma ausência de estimulação ou um conflito familiar, mas a avaliação, ela é preponderante. Esse olhar desse contexto é preponderante para dizer, não é do desenvolvimento, ou o que é que se tem que promover. Nem toda criança que vem para mim eu coloco em terapia, pelo contrário. Eu tenho tido muito sucesso em casos em que eu oriento os pais, e a escola, e isto promove. É muito mais saudável, por quê? Porque não precisa de um tratamento, precisa de uma orientação. Agir preventivamente é muito melhor. O que eu acho é que o que falta hoje, principalmente a gente deveria reportar isso para as escolas, já que as crianças hoje precocemente estão nas escolas, e a gente devia formar na escola essa observação. Entendeu? Porque é lá que isto vai acontecer. Porque quando chega para a gente, já chega como sintoma. Entendeu? Não dá para a gente prever. Então tem que ser nos lugares de formação. Agora, não é, volto a dizer, não é Google, não é enciclopédia, não. É isto aqui, ó. É isto aqui. É verdade.
E essa questão da escola, que cada vez a criança chega mais cedo na escola, né? Então, realmente a aquisição... E com essa hiperestimulação que eu estou te falando das questões intelectuais, as escolas também estão precocizando etapas, né, que não correspondem ao aspecto maturacional. Então, tem criança que está alfabetizando aos 4 anos. Por quê? Porque quanto mais dá, mais os pais querem, e o resto, e aí estão se fazendo comportamentos de TDAH, aí vem os diagnósticos. Atenção, eles querem brincar. Aos 3, 4 anos, ainda é o brincar. Ô, Sandra, você falou uma coisa que agora me remeteu um outro fato, que é o seguinte. Eu observo que a família está muito preocupada hoje com a possibilidade das crianças serem, no mínimo, bilíngues, né? E as crianças entram em escolas bilíngues muito cedo, né? Não cabe a mim aqui fazer um julgamento a respeito do trabalho das escolas. Mas a minha pergunta iniciar, isso também é uma coisa que a gente escuta popularmente, né? Que quanto mais cedo a gente começa com uma segunda língua, mais fácil é o aprendizado. Mas isso pode trazer problemas de aprendizagem? Sim. Essas crianças, veja, você estudou linguagem, você vai entender o que eu vou falar. Todo mundo gosta de ouvir muito em inglês, né? A sonoridade da língua americana em música é divina. A gente se pega cantando em inglês sem saber falar a língua. Então, a fonologia de uma língua se faz na combinação de sons, né? A fonologia do português, basicamente, é consoante vogal, né? Lembra quando a gente aprendia papé, pipapu, balebibabu, pa? Sim. No meio disso, há uma inversão. As, ar. Bom, é a fonologia da língua e a gente aprende também pela sonoridade. As crianças têm uma facilidade muito grande em perceber sonoridades, mas não obrigatoriamente esta fonologia, ou como se compõe. Então, crianças que perceptualmente você nota no desenvolvimento não têm dificuldades de discriminação de cores, ou mesmo de sons, são atentas, podem ter possibilidade de cursar uma escola bilíngue sem que isso interfira muito. Mas isso as escolas bilíngues me conhecem, e não é uma nem duas, eu atendo, inclusive, filhos de donos de escola, né? E eu confesso, primeiro que eu não gosto de inglês. Eu já vou logo dizer, não gosto de inglês. Aí na escola dizer, não gosto de inglês. Segundo o que eu digo, determinadas crianças precisam ter assegurada a fonologia da língua mãe. Qual é a língua mãe? É o português. Eu fico indignada quando eu recebo crianças no meu consultório que estão em escolas bilíngues e eu pergunto, por que puseram? Porque eu quero que fale inglês cedo. Eu falei, quem fala inglês em casa? Ninguém. Então, qual é a identificação desta criança com isso? Nenhuma. Então, ela vai para uma ambiência que ela fica o tempo inteiro lá, ouvindo, falando inglês, chega em casa é o português. Veja, e eu sempre digo, a língua mãe que eu falo é a minha língua, né? Aqui, é aquele sentimento que a gente tem muito, embora o país esteja meio bagunçado, de quando eu vejo a minha bandeira, me emociona quando eu estou fora, né, Rose? Quando a gente está fora do país, que a gente vê a bandeira do Brasil, dá uma coisa, porque sou eu, é a minha essência, não é? Então, a língua mãe, ela também tem afeto. Ela também me traz atenção, ela me traz segurança. Então, se essa criança não tem domínio na língua mãe, ou se tem alguma falha funcional de maturidade, de percepções, em que esta língua mãe também não é bem adquirida, eu sou contra estar. Eu sou a primeira a tirar. Eu sou a primeira a dizer, não serve esta roupa.
ainda. Isso não quer dizer que ela não venha aprender. Tanto é que eu falo, se você levar seu filho para Disney e ficar lá com ele 2 meses, ele volta falando bye bye, Mickey. Ele volta falando inglês. Porque ele vai frequentar aquela melodia sem que tenha que ter isso, mas ele está lá a passeio, ele tem a segurança de que os pais estão ali falando com ele em português. Então, Márcia, eu não tenho nada contra as escolas bilíngues, mas eu acho que há critérios para que uma criança esteja nelas em determinados níveis. Eu acho que é. Tá? Mas isso também deveria competir, competência, né, de quem gesta essas escolas. Eu acho que aí é uma questão não de pensar nas questões de ganho, mas sim na responsabilidade. Com certeza. Deixa eu reproduzir aqui uma fala da doutora Alessandra de Jesus. Um beijo para ela. Um beijo para ela. Vocês precisam conhecer a Alessandra. Vocês precisam conhecer. Ela diz assim, eu sou pediatra e queria parabenizar a todas, em especial a Sandra, cuidou como mãe, psicóloga. E aí ela fala, acho que do filho dela, João, né? Ah, mas faz muito tempo, João era pequenininho. A Alessandra é médica pediatra, ela também esteve comigo na saúde pública e ela hoje está à frente ou junto do grupo da Metamedicina, que vocês também precisam conhecer. Porque a Metamedicina, para quem não conhece, tem o meu olhar. Então, tem no meu olhar. Então, eu me identifico muito, ela sabe disso, e independente de ser a Alessandra que está aí, eu conheci a Metamedicina e me identifico muito. Você também, Márcia, se identificaria. Quero conhecer. Conheça. Alessandra, quero conhecer. Vou aproveitar. Ô, Sandra, eu acho que a gente passaria aqui mais 1 hora, 2 falando contigo. Acho que esse assunto não se esgotou, né? Nem sei se em algum momento isso vai se esgotar, mas acho que a gente vai ter oportunidade de continuar nossa conversa. Contudo, a gente sempre tem um compromisso aqui com as pessoas que nos acompanham. E eu espero ter, pelo menos, correspondido um pouco à expectativa do que vocês tinham, que foi uma expectativa de demora, né? Teve um delay aí de mais de 15 dias, me perdoem. Não tem problema, que é isso. Coisas que acontecem. Afinal de contas, primeiro, estamos ao vivo. Segundo, não somos as crianças que nasceram no tablet, no celular, né? Então, e nem quero ser. Não quero. Felizmente, eu acho que eu fui mais feliz. Dificuldades, né? Mas eu acho que eu fui mais feliz. Eu brinquei muito, eu fui mais feliz. Mas, enfim, eu tinha outras perguntas tantas para fazer, mas, assim, realmente, o nosso tempo aqui já está chegando ao final. Você quer falar alguma coisa antes de eu concluir, Rose? Não, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Ainda faltaram perguntas aqui que eu gostaria de saber. Até vou mandar para você algumas perguntas, que foram algumas pessoas que mandaram, e para ver se você consegue responder alguma delas e a gente pode mandar depois. Não, tá bom? Muito obrigada. Foi ótimo, eu adorei, achei que foi ótimo. Muito bom. Agradeço a consideração, viu, e a amizade. Um beijo para vocês e a todos que estão aí. Bom, eu tenho então essa triste missão de encerrar esse 8º Neurogaia Responde, né? Como eu disse, eu passaria a noite conversando com a Sandra. Aliás, é um problema porque a gente começa e perde a hora, né? Aqui do lado já tinha gente falando, olha o horário, né? E eu tô aqui, dá mais 1 minutinho, né? Enfim. Bom, o nosso próximo Neurogaia Responde vai ser dia 22 de agosto, né? Vai ser um bate-papo um pouco diferente, que é com o Thiago Costa, falando sobre como gerir melhor seu negócio, né? Então, um assunto que eu acho que interessa muito a todos nós profissionais liberais, né? Afinal, quem não quer melhorar seu consultório, sua clínica ou seu negócio, né? Eu informo ainda para quem está nos acompanhando em primeira mão que o Neurogaia Orienta está preparando um curso sobre o uso de desenho na clínica.
né? Diferente de tudo que a maior parte já viu, né? Os psicólogos que aprenderam HTP, né? Enfim, a leitura que é essa leitura mais clínica que a gente faz no trabalho com uso com os desenhos, né? E também o uso desse material de desenho na prática e na terapia. Então, nós vamos fazer esse curso agora, no começo de setembro. É um curso que, fugindo à regra, ele será híbrido, né? Nós não vamos fazê-lo só remoto, nós vamos fazê-lo híbrido também, que eu acho que também a gente tá faltando um pouco de cursos presenciais, né? Então, a gente vai trazer esse curso presencial. Bom, e assim, para todos que estão aqui, né? Então, se vocês gostou dessa live, por favor, divulguem entre seus colegas, seus amigos, nos sigam. Todas as vezes a gente está aqui anunciando os cursos, as lives, tudo aquilo que a gente tem de novidade. Sandra, agradeço. Alguém, desculpa, alguém está me fazendo uma correção aqui. Que, na verdade, o próximo não é o Tiago, o próximo é a Sandra, perdão. Né? Outra Sandra, Sandra Tarricone, mas eu vou... Então, estou fazendo esta correção, né? Então, assim, mas o Tiago vem em seguida, então o Tiago é daqui a um mês. Desculpe, ó, só para deixar mais na expectativa, né? Então, assim, a gente vai divulgar no @Instagram da Instituto Neurogaia. Peço para nos acompanhar quem tiver interesse. Eu quero agradecer a Sandra por essa noite incrível, né? E até o dia 22 de agosto, quando estaremos aqui nessa nova live. Tudo bem? Tchau para vocês. Beijo. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Obrigada. Boa noite.